Capítulo 17. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Como também seus filhos se lembram dos seus altares, e dos seus bosques, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. O meu monte no campo. A tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste, na minha ira, arderá para sempre. Assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz, que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias as deixará, e no seu fim será um insensato. Um trono de glória, posto bem alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel! Todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e sararei, salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Porém, eu não me apressei em ser, o pastor, seguindo-te. Nem tampouco desejei o dia da aflição, tu o sabes, o que saiu dos meus lábios está diante de tua face. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhem-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu, assombrem-se eles, e não me assombre eu, traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Assim me disse o Senhor. Vai, e põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá, e pela qual saem, como também em todas as portas de Jerusalém. E dize-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá e todo o Judá, e todos os moradores de Jerusalém que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor. Guardai as vossas almas, e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Mas não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem, e para não receberem correção. Mas se vós diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. Então entrarão pelas portas desta cidade reis e príncipes, que se assentem sobre o trono de Davi, andando em carros e em cavalos, e eles e seus príncipes, os homens de Judá, e os moradores de Jerusalém. E esta cidade será habitada para sempre. E virão das cidades de Judá, e dos arredores de Jerusalém, e da terra de Benjamim, e das planícies, e das montanhas, e do sul, trazendo holocaustos, e sacrifícios, e ofertas de alimentos, e incenso, trazendo também sacrifícios de louvores à casa do Senhor. Mas, se não me ouvirdes, para santificardes o dia de sábado, e para não trazerdes carga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. O grande conflito. Capítulo 36. O maior perigo para o lar e a vida. Desde o início do grande conflito no céu, tem sido o intento de Satanás subverter a lei de Deus. Foi para realizar isto que entrou em rebelião contra o Criador.
e posto que fosse expulso do céu, continuou a mesma luta na terra. Enganar os homens, levando-os assim a transgredir a lei de Deus, é o objetivo que perseverantemente tem procurado atingir. Quer seja isto alcançado pondo de parte toda a lei, quer rejeitando um de seus preceitos, o resultado será finalmente o mesmo. Aquele que tropeçar em um só ponto manifesta desprezo pela lei toda. Sua influência e exemplo estão do lado da transgressão. Torna-se culpado de todos. Tiago, capítulo 2, verso 10. Procurando lançar o desprezo sobre os estatutos divinos, Satanás perverteu as doutrinas da Escritura Sagrada e assim se incorporaram erros na fé alimentada por milhares dos que professam crer nas Escrituras. O último grande conflito entre a verdade e o erro não é senão a luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Estamos agora a entrar nesta batalha entre as leis dos homens e os preceitos de Jeová, entre a religião da Bíblia e a religião das fábulas e da tradição. As forças que se unirão contra a verdade e a justiça nessa contenda estão já a operar ativamente. A santa palavra de Deus, que nos foi legada a tão grande preço de sofrimento e sangue, é tida em pouca conta. A Bíblia está ao alcance de todos, mas poucos há que realmente a aceitem como guia da vida. A incredulidade prevalece em assustadora proporção, não somente no mundo, mas também na igreja. Muitos têm chegado a negar doutrinas que são, com efeito, as colunas da fé cristã. Os grandes fatos da criação, conforme são apresentados pelos escritores inspirados, a queda do homem, a expiação, a perpetuidade da lei de Deus, são praticamente rejeitados, quer no todo, quer em parte, por vasta proporção do mundo que professa o cristianismo. Milhares que se orgulham de sua sabedoria e independência consideram como prova de fraqueza depositar implícita confiança na Bíblia. Acham que é prova de talento e saber superiores cavilar a respeito das Escrituras Sagradas e espiritualizar e explicar evasivamente suas mais importantes verdades. Muitos ministros estão ensinando ao povo e muitos lentes e professores estão a instruir os estudantes que a lei de Deus foi mudada ou abrogada. E os que consideram suas reivindicações ainda como válidas, devendo ser literalmente obedecidas, são julgados merecedores apenas de ridículo e desdém. Rejeitando a verdade, os homens rejeitam o seu autor. Conculcando a lei de Deus, negam a autoridade do legislador. É tão fácil fazer um ídolo de falsas doutrinas e teorias como talhá-lo de madeira ou pedra. Representando falsamente os atributos de Deus, Satanás leva os homens a olhá-lo sob falso prisma. Para muitos, um ídolo filosófico é entronizado em lugar de Jeová, enquanto o Deus vivo, conforme é revelado em sua palavra, em Cristo e nas obras da criação, é adorado apenas por poucos. Milhares deificam a natureza, enquanto negam o Deus da natureza. Posto que, de forma diversa, existe hoje a idolatria no mundo cristão tão verdadeiramente como existiu entre o antigo Israel nos dias de Elias. O Deus de muitos homens que se professam sábios, de filósofos, poetas, políticos, jornalistas, o Deus dos seletos centros da moda, de muitos colégios e universidades, mesmo de algumas instituições teológicas, pouco melhor é do que Baal, o Deus Sol da Fenícia. Nenhum erro aceito pelo mundo cristão fere mais audaciosamente a autoridade do céu, nenhum se opõe mais diretamente aos ditames da razão, nenhum é mais pernicioso em seus resultados do que a doutrina moderna que tão rapidamente ganha terreno de que a lei de Deus não mais vigora para os homens. Toda nação tem suas leis que impõem respeito e obediência.
Nenhum governo poderia existir sem elas. E pode-se conceber que o Criador dos céus e da terra não tenha lei para governar os seres que fez? Suponde que clérigos preeminentes estivessem a ensinar publicamente que os estatutos que governam seu país e protegem os direitos de seus cidadãos não são obrigatórios, que cerceiam a liberdade do povo e, portanto, não devem ser obedecidos. Quanto tempo seriam tolerados esses homens no púlpito? É, porém, ofensa mais grave desatender às leis dos estados e nações do que pisar os preceitos divinos que são o fundamento de todo o governo? Seria muito mais razoável que nações abolissem seus estatutos e permitissem ao povo fazer o que lhe aprovesse, do que o governador do universo anular sua lei e deixar o mundo sem uma norma para condenar o culpado ou justificar o obediente. Qual seria o resultado de abolir a lei de Deus? A experiência já foi feita. Terríveis foram as cenas perpetradas na França quando o ateísmo se tornou o poder dirigente. Demonstrou-se então ao mundo que sacudir as restrições estabelecidas por Deus corresponde a aceitar o governo do mais cruel dos tiranos. Quando a norma da justiça é posta de lado, abre-se o caminho ao príncipe do mal para estabelecer seu poder na terra. Quando quer que os preceitos divinos sejam rejeitados, o pecado deixa de parecer repelente ou a justiça desejável. Os que se recusam a sujeitar-se ao governo de Deus são de todo inaptos para se governarem a si próprios. Mediante seus perniciosos ensinos, implanta-se o espírito de rebeldia no coração das crianças e jovens, por natureza adversos à disciplina, tendo isso como resultado a ilegalidade e desregramento na sociedade. Ao mesmo tempo em que escarnecem da credulidade dos que obedecem aos preceitos de Deus, as multidões avidamente aceitam os enganos de Satanás, dão rédeas à concupiscência e praticam os pecados que atrairiam juízo sobre os ímpios. Os que ensinam o povo a considerar com leviandade os mandamentos de Deus semeiam desobediência para colherem desobediência. Rejeite-se completamente a restrição imposta pela lei divina e as leis humanas logo serão desatendidas. Visto que Deus proíbe as práticas desonestas, a cobiça, a mentira, a fraude, os homens estão prontos a conculcar os seus estatutos como estorvo à prosperidade mundana. Não se dão conta, porém, dos resultados que adviriam de banir os preceitos divinos. Se a lei não estivesse em vigor, por que temer transgredi-la? A propriedade não mais estaria segura. Os homens obteriam pela violência as posses de seus semelhantes, e o mais forte se tornaria o mais rico. A própria vida não seria respeitada. O voto matrimonial não mais permaneceria como o baluarte sagrado para proteger a família. O que tivesse forças tomaria, se o quisesse, pela violência, a esposa de seu próximo. O quinto mandamento seria posto de parte, juntamente com o quarto. Filhos não recuariam de tirar a vida a seus pais, se assim fazendo pudessem satisfazer ao desejo do coração corrompido. O mundo civilizado se tornaria uma horda de salteadores e assassinos, e a paz, o descanso e a felicidade desapareceriam da terra. A doutrina de que os homens estão isentos da obediência aos mandamentos de Deus já tem debilitado a força da obrigação moral, abrindo sobre o mundo as comportas da iniquidade. Ilegalidade, dissipação e corrupção nos assoberbam qual maré esmagadora. Na família, Satanás está em atividade. Sua bandeira tremula, mesmo nos lares que se professam cristãos. Há invejas, suspeitas, hipocrisias, separação, emulação, contenda, traição de santos legados, satisfação das paixões. Todo o conjunto dos princípios e doutrinas religiosas
que deveriam constituir o fundamento e arcabouço da vida social, assemelham-se a uma massa vacilante prestes a ruir. Os mais vis dos criminosos, quando lançados na prisão pelas suas faltas, tornam-se frequentemente recebedores de dádivas e atenções como se houvessem alcançado invejável distinção. Dá-se grande publicidade a seu caráter e crimes. A imprensa publica as minúcias revoltantes do vício, iniciando desta maneira outros na prática da fraude, roubo, assassínio. E Satanás exulta no êxito de seus planos infernais. O enfatuamento do vício, a criminalidade, o terrível aumento da intemperança e iniquidade de toda sorte e grau devem despertar todos os que temem a Deus para que investiguem o que se pode fazer a fim de sustar a maré do mal. Os tribunais de justiça estão corrompidos. Governantes são movidos pelo desejo do ganho e amor dos prazeres sensuais. A intemperança obscureceu as faculdades de muitos, de maneira que Satanás exerce sobre eles quase completo domínio. Os juristas se acham pervertidos, subordinados, seduzidos. A embriaguez e a orgia, a paixão, a inveja, a desonestidade de toda espécie estão representadas entre os que administram as leis. A justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Isaías capítulo 59, 14. A iniquidade e trevas espirituais que prevaleceram sob a supremacia de Roma foram resultado inevitável da supressão das Escrituras. Onde, porém, se deve encontrar a causa da generalizada incredulidade, da rejeição da lei de Deus e consequente corrupção sob o amplo fulgor da luz evangélica numa época de liberdade religiosa? Agora que Satanás não mais pode conservar o mundo sob seu domínio, privando-o das Escrituras, recorre a outros meios para realizar o mesmo objetivo. Destruir a fé na Bíblia serve tão bem a seu propósito como o destruir a própria Bíblia. Introduzindo a crença de que a lei de Deus não mais vigora, leva os homens à transgressão de um modo tão eficaz como se fossem completamente ignorantes acerca de seus preceitos. E hoje, como nos séculos passados, está a operar mediante a Igreja a fim de favorecer os seus desígnios. As organizações religiosas da época têm recusado ouvir as verdades impopulares claramente apresentadas nas Escrituras e, combatendo-as, adotaram interpretações e assumiram atitudes que têm espalhado largamente as sementes do ceticismo. Apegando-se ao erro papal da imortalidade natural e consciência do homem na morte, rejeitaram a única defesa contra os enganos do Espiritismo. A doutrina do tormento eterno tem levado muitos a descrer da Escritura Sagrada. E ao insistir-se com o povo acerca das reivindicações do quarto mandamento, verifica-se que a observância do sábado do sétimo dia é ordenada, e, como único meio de livrar-se de um dever que não estão dispostos a cumprir, declaram muitos ensinadores populares que a lei de Deus não mais está em vigor. Repelem, assim, a lei e o sábado juntamente. À medida que se estende a obra da reforma do sábado, esta rejeição da lei divina para evitar as reivindicações do quarto mandamento se tornará quase universal. Os ensinos dos dirigentes religiosos abriram a porta à incredulidade, ao espiritismo e ao desdém para com a santa lei de Deus. E sobre esses dirigentes repousa a terrível responsabilidade pela iniquidade que existe no mundo cristão. Todavia, esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Insiste-se nisto especialmente na América do Norte,
onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. Ali, a obra da temperança, uma das mais preeminentes e importantes das reformas morais, acha-se frequentemente combinada com o movimento em favor do descanso dominical, e os defensores do último agem como se estivessem a trabalhar a fim de promover os mais elevados interesses da sociedade, e os que se recusam a unir-se a eles são denunciados como inimigos da temperança e reforma. Mas o fato de que um movimento para estabelecer o erro se encontra ligado a uma obra que em si mesmo é boa, não é argumento a favor do erro. Podemos disfarçar o veneno misturando-o com o alimento saudável, mas não mudamos a sua natureza. Ao contrário, torna-se mais perigoso o veneno, visto ser mais fácil que ele seja tomado inadvertidamente. É um dos ardis de Satanás combinar com a falsidade precisamente uma porção suficiente de verdade para que lhe dê caráter plausível. Os dirigentes do movimento em favor do domingo podem advogar reformas que o povo necessita, princípios que se acham em harmonia com a Escritura Sagrada. Contudo, enquanto houver com eles uma exigência contrária à lei de Deus, seus servos não se lhes poderão unir. Nada os pode justificar de pôr à parte os mandamentos de Deus, optando pelos preceitos dos homens. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através da voragem para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano. E, sob a influência desta tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, conculcando os direitos da consciência. Imitando mais de perto o cristianismo nominal da época, o espiritismo tem maior poder para enganar e enredar. O próprio Satanás está convertido conforme a nova ordem de coisas. Ele aparecerá no aspecto de anjo de luz. Mediante a agência do espiritismo, operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e se efetuarão muitas e inegáveis maravilhas. E como os espíritos professarão fé na Escritura Sagrada e demonstrarão respeito pelas instituições da Igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. A linha de separação entre cristãos professos e ímpios é agora dificilmente discernida. Os membros da Igreja amam o que o mundo ama e estão prontos para se unirem a ele, e Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo e assim fortalecer sua causa, arrastando-os todos para as fileiras do espiritismo. Os romanistas, que se gloriam dos milagres como sinal certo da verdadeira Igreja, serão facilmente enganados por este poder operador de prodígios, e os protestantes, tendo rejeitado o escudo da verdade, serão também iludidos. Romanistas, protestantes e mundanos juntamente aceitarão a forma de piedade destituída de sua eficácia e verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do milênio há tanto esperado. Por meio do espiritismo, Satanás aparece como benfeitor da humanidade, curando as doenças do povo e pretendendo apresentar um novo e mais elevado sistema de fé religiosa. Ao mesmo tempo, porém, ele opera como destruidor. Suas tentações estão levando multidões à ruína. A intemperança destrona a razão. Seguem-se a satisfação sensual, a contenda e a matança. Satanás deleita-se na guerra, pois esta excita as mais vis paixões da alma, arrastando então para a eternidade as suas vítimas engolfadas no vício e sangue. É seu objetivo incitar as nações à guerra umas contra as outras, pois pode assim
desviar o espírito do povo da obra de preparo para estar em pé no dia de Deus. Satanás também opera por meio dos elementos a fim de enceleirar sua messe de almas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto o permite Deus. Quando lhe foi permitido afligir a Jó, quão rapidamente rebanhos e gado, servos, casas, filhos foram assolados, seguindo-se em um momento uma desgraça a outra. É Deus que protege as suas criaturas, guardando-as do poder do destruidor. Mas o mundo cristão mostrou desdém pela lei de Jeová, e o Senhor fará exatamente o que declarou que faria. Retirará suas bênçãos da terra, removendo seu cuidado protetor dos que se estão rebelando contra sua lei e ensinando e forçando outros a fazerem o mesmo. Satanás exerce domínio sobre todos os que Deus não guarda especialmente. Ajudará e fará prosperar alguns, a fim de favorecer os seus próprios intuitos. Trará calamidade sobre outros e levará os homens a crer que é Deus que os aflige. Ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como o grande médico que pode curar todas as enfermidades, trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Mesmo agora está ele em atividade. Nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte e sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Destrói a seara que está a madurar e seguem-se fome, angústia. Comunica ao ar infecção mortal, e milhares perecem pela pestilência. Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. A destruição será tanto sobre o homem como sobre os animais. A terra pranteia e se murcha. Enfraquecem os mais altos dos povos. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Isaías capítulo 24, versos 4 e 5. E então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males. A classe que provocou o descontentamento do céu atribuirá todas as suas inquietações àqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é perpétua reprovação aos transgressores. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical, que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta, e que os que apresentam os requisitos do quarto mandamento, destruindo assim a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo, impedindo a sua restauração ao favor divino e a prosperidade temporal. Assim se repetirá com motivos igualmente bem definidos a acusação feita na antiguidade contra o servo de Deus. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. 1 Reis capítulo 18, versos 17 e 18. Ao despertar-se a ira do povo por meio de falsas acusações, agirão para com os embaixadores de Deus de modo muito semelhante àquele que o apóstata Israel seguiu em relação a Elias. O poder operador de milagres, manifesto pelo Espiritismo, exercerá sua influência contra os que preferem obedecer a Deus a obedecer aos homens. Comunicações por parte dos espíritos declararão que Deus os enviou para convencer de seu erro os que rejeitam o domingo, afirmando que as leis do país deveriam ser obedecidas como a lei de Deus. Lamentarão a grande impiedade do mundo,
secundando o testemunho dos ensinadores religiosos de que o estado de aviltamento da moral se deve à profanação do domingo. Grande será a indignação despertada contra todos os que se recusam a aceitar-lhes o testemunho. O expediente de Satanás neste conflito final com o povo de Deus é o mesmo que empregou no início da grande controvérsia no céu. Pretendia estar buscando promover a estabilidade do governo divino, enquanto secretamente aplicava todo o esforço para conseguir sua subversão. E da mesma obra que assim se estava esforçando por cumprir, acusava os anjos fiéis. Idêntica política de engano tem assinalado a história da Igreja de Roma. Tem esta professado agir como substituta do céu, ao mesmo tempo em que procura exaltar-se sobre Deus e mudar sua lei. Sob o governo de Roma, os que sofreram a morte pela sua fidelidade para com o Evangelho eram denunciados como malfeitores. Declarava-se estarem eles coligados com Satanás, e todos os meios possíveis foram empregados para cobri-los de infâmia, para fazê-los parecer aos olhos do povo, mesmo aos seus próprios, como os mais vis dos criminosos. Assim será agora. Enquanto Satanás procura destruir os que honram a lei de Deus, fará com que sejam acusados como violadores da lei, como homens que estão desonrando a Deus e acarretando juízo sobre o mundo. Deus nunca força a vontade ou a consciência. Porém, o recurso constante de Satanás para alcançar domínio sobre os que de outra maneira não pode seduzir é o constrangimento pela crueldade. Por meio do medo ou da força, procura reger a consciência e conseguir para si mesmo homenagem. Para realizar isto, opera tanto pelas autoridades eclesiásticas como pelas seculares, levando-as à imposição de leis humanas em desafio à lei de Deus. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Declarar-se-á que seus conscienciosos escrúpulos são teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Serão acusados de deslealdade para com o governo. Ministros que negam a obrigação da lei divina apresentarão do púlpito o dever de prestar obediência às autoridades civis como ordenadas de Deus. Nas assembleias legislativas e tribunais de justiça, os observadores dos mandamentos serão caluniados e condenados. Dar-se-á um falso colorido às suas palavras. A pior interpretação será dada aos seus intuitos. Ao rejeitarem as igrejas protestantes os argumentos claros das Escrituras Sagradas, em defesa da lei de Deus, almejarão fazer silenciar aqueles cuja fé não podem subverter pela Bíblia. Embora fechem os olhos ao fato, estão agora a enveredar por caminho que levará à perseguição dos que conscienciosamente se recusam a fazer o que o resto do mundo cristão se acha a praticar e a reconhecer as pretensões do sábado papal. Os dignitários da Igreja e do Estado unir-se-ão para subornar, persuadir ou forçar todas as classes a honrar o domingo. A falta de autoridade divina será suprida por legislação opressiva. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade, e mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. A liberdade de consciência, obtida a tão elevado preço de sacrifício, não mais será respeitada. No conflito prestes a se desencadear, veremos exemplificadas as palavras do profeta. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 12,
verso 17. Tradução do testemunho do dia 21 de agosto de 2018. Uma mulher, uma águia e um dragão vermelho. Parte 1. Amados, em 21 de agosto de 2018, em sonhos, eu via uma encosta que levava a uma montanha. Então, de repente, vi uma imensa poça de água que começou a se espalhar pelo caminho, como se fosse um rio de água muito suja. Era marrom. Vi essa água, cuja quantidade era muito grande, e arrastou tudo em seu caminho e nada a deteve. Eu vi como arrastava também coisas como carros, coisas de casa como cadeiras, mesas, e eu pude ver como as pessoas foram jogadas na água para resgatar essas coisas. Dessas pessoas que entraram, vi uma mulher que começou a gritar, porque a corrente a carregava e ela estava agarrada a uma das coisas e não queria soltar, e a corrente a arrastava. Eu vi um homem se aproximar da corrente e eu falei: por favor, não entre, a corrente vai te levar. Mas o homem, ao ver a mulher que estava gritando, se atirou na água para ajudá-la. Mas quando ele entrou, sua atitude de lutar contra a corrente e ajudar a mulher mudou, e ele se deixou arrastar pela corrente. Ele mudou total e absolutamente. Ficou como adormecido e não podia sair. Eu vi que daquela mulher saiu uma luz de seus olhos, que começou a deslumbrá-lo. Então, meu anjo acompanhante me disse: a corrente já é muito forte e ninguém poderá pará-la, e os que estão nela, adormecidos, não poderão mais sair. Cuida e sejam vigilantes, porque a hora suprema se aproxima. Então, eu vi como duas montanhas cresceram no mundo. Eu vi que uma delas estava no mar e a outra na terra, e se elevavam altas e imponentes, e ninguém as podia escalar, por serem tão íngremes. Eu vi voar por cima dessas montanhas uma grande águia, e levava em sua cabeça uma coroa de 3 andares. Esta começou a gritar bem alto sobre essas duas montanhas que eu via, e logo algo fortemente sacudiu a terra e o mar. E eu vi como um dragão vermelho saiu de entre essas duas montanhas. Seu corpo era maior do que aquelas duas montanhas juntas, mas ele cuidava delas como se fossem seus filhotes. Naquele momento, amados, fiquei muito espantada. Meu corpo caiu no chão por tão grande espanto. Então, ele me levantou e me encorajou a continuar e me disse: não tenha medo de seu tamanho e força, porque o seu oponente é maior que ele. Então, naquele momento, eu vi um resplendor que cegou meus olhos. Tentei ver, mas meus olhos só choravam por causa do grande brilho. Abri meus olhos olhando para o chão, quase chegando na terra, e pude notar, diante de mim, os pés de um homem. Mas não consegui levantar-me, nem mexer o meu rosto. Olhei fixamente e vi marcas de cravo em cada um de seus pés. Exclamei: ó Senhor meu Deus, salva-me, que eu pereço. Então, com uma voz solene e forte, ele disse: não temas, eu estarei com você todos os dias até o fim do mundo. A prova suprema está chegando,
Abençoado é aquele que confia em mim. Aí despertei, amados irmãos, e recebi 2 versículos, Lucas 4:25 e 1 Timóteo 4:9. Que o Senhor os abençoe. Quatro de maio de 2020. Em sonhos, eu estava caminhando em uma cidade com muitas pessoas e parei para olhar para um corpo de água que estava por perto. Quando olhei para a água, vi muitas bolhas saindo dela. Fiquei ali pensando, o que poderia ser aquilo? Quando vi 3 rãs enormes saindo daquela água. Elas abriram a boca e centenas de sapos saíram e começaram a pular sobre as pessoas. Eu disse para muita gente correr comigo para um canto da cidade e que era ali que poderíamos conseguir sair desta cidade. Alguns deles me ouviram e corremos em direção ao lugar. Os sapos estavam pulando por todo o lugar e sobre as pessoas. Logo, todos nós que corríamos para a beira da cidade, começamos a sair da cidade por uma estrada de campo que estava lá. Eu parei naquela estrada e os incentivei a seguir em frente. Alguns avançaram com toda a sua força, outros com menos e outros com grandes reclamações, mas todos avançaram. Logo, um jovem foi deixado para trás e um sapo o pegou e pulou na sua testa. Eu corri até ele e agarrei o sapo com a mão para tirá-lo da testa dele. Quando eu o tirei, o jovem gritou e agarrou sua testa. E eu vi como, enquanto eu puxava o sapo, ele havia se fundido com a testa do jovem e a pele do jovem saía junto com o sapo, enquanto eu o puxava. Ele começou a sangrar muito até cair no chão, desmaiando por causa da grande perda de sangue. Enquanto via este jovem ali, deitado no chão, sua pele mudou de cor para a cor dos sapos. Me desesperei, não sabia o que fazer. Roguei a Deus por ele. Então escutei estas palavras: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Foi quando eu acordei. Foi horrível presenciar isso, amados irmãos. Cuidemos da transformação do nosso ser à luz da palavra santa de Deus, porque muito em breve haverá apenas 2 grupos, 2 tipos de transformação. Um, a semelhança de Deus, e o outro, a semelhança do pai da perdição. Que Deus nos ajude a decidir corretamente e nos ajude a sermos transformados com a ajuda de Deus, à sua imagem e semelhança. Que o Senhor nos abençoe. Em 13 de junho de 2020, o Senhor me falou muito acerca da humildade esta madrugada. Me deixou saber que sem humildade ninguém poderá herdar a vida eterna. Todo contencioso não entrará na pátria celestial. O falar de humildade, foi-me deixado saber, não é o que nos assegura a salvação, senão viver em humildade. E o que é humildade? E ele mesmo respondeu: já os tenho dito antes.
Memorizem estes capítulos e a estes acrescente o capítulo 11 do mesmo livro, referindo-se a 1 Coríntios 12 e 13. Internalizem e vivam de acordo com a minha vontade. Evitem a aparência do pecado. Vivam vidas de abnegado sacrifício, debaixo da direção do alto. Emendem vossas vidas. O que vive para si, comece a viver para os outros. O que se impacienta, busque de todo o coração a paciência em mim. Acaso não sou eu quem trabalha a argila? Acaso não sou eu quem a essa pode dar vida? Acaso não é meu o mundo e os que nele habitam? Procurem levantar a norma em vossas vidas. Esta é vossa tarefa em mim. Não se ofendam em palavras, nem coloquem por menos o falar de um dos meus pequeninos, porque do humilde e do desprezado pertence o meu reino. Se alguém se vê maior, que seja o que serve. Não sejam rápidos em virar as costas à palavra da verdade em vossa consciência, porque o que tal coisa pratica mostra seu orgulhoso coração. O amor é demonstrado em vossas vidas constantemente e no caminhar da vida. Desta maneira se dizem, às vezes, algumas palavras. Acaso desejais herdar a vida eterna, oprimindo seu próximo? Acaso salvareis vossa alma, desprezando o humilde e virando os olhos ao seu vizinho para não ver sua necessidade? Acaso menosprezo o conselho do jovem por vossa idade? Olhai e vede que se assim fizesse eu com vocês, ninguém alcançaria a vida eterna. Qual é o vosso caráter? Não digam vocês, porque enganoso e perverso é o coração. Quem o conhecerá? Se seu próximo falasse de ti, o que falaria? Dê frutos dignos de arrependimento, porque senão virei contra você a hora que menos espereis, e ninguém poderá livrar sua alma, porque eu peso o coração e seus motivos, e esquadrinho vossos pensamentos, para ver quem pode levantar mãos santas ante mim. Quem é digno? Acaso há algum? Prepare-se em santidade diante de mim, e não provoque a ira do vosso próximo, pois todo aquele que seja pedra de tropeço será cortado do livro da vida. Você impõe cargas? Carregue-as você primeiro. Somente assim poderá entender o seu próximo. Vê ao débil na fé lutar e o oprime? Saibam, pois, que o vosso Pai não é Pai de luz, porque o que deixa as 99 no redil e sai em busca da ferida sou eu. Pensam em fazer o bem somente de quem poderão receber algo em troca? De certo os digo que receberam seu pagamento. Mas aqueles que recebem minha bênção dão ao que não pode dar-lhes nada terrenal em troca, mas sim podem lhe dar o tesouro maior, o agradecimento e orar ao Pai em nome do Filho por vocês. Cada um que ama sua alma e salvação, lute para levantar a norma em sua vida e assim, por exemplo, influenciar sobre aqueles que andam no caminho. Sabem muito? Vivam como tal, e se muitos sabem, e o eu ainda vive em vocês, fique quieto e rogue por vossa alma. O que traz contendas? O eu. O que ofende minha alma? O eu. O que me leva à ira? O eu. O que produz impaciência? O eu. O que leva o ser humano à infelicidade?
a cobiça que provém do eu. Quando o eu morre em vocês, então meu caráter florescerá em vocês e poderão exclamar, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Podem viver felizes se viverem em mim, mas por vossa altivez de espírito, minha paz foge de vocês. Busque a paz e a siga, porque minha paz vos deixo, minha paz vos dou, não como o mundo a dá, eu as dou. Quando isso acontecer em vocês, admoestais em amor, verdade e justiça, com a paz que provém do alto, e somente assim ganhareis o vosso próximo para o meu reino. Orem uns pelos outros, porque o que ouve a palavra da verdade livra sua alma, mas o que menospreza é réu de morte, e isso é tristeza ao coração. Julgam, pois, vocês quem morreu pelo homem mortal? Quem intercede por eles? Somente eu conheço o que cada vaso necessita. Muitos estão trabalhando contrário à vontade de Deus e acabam perdendo a direção. Sejam, pois, submissos à minha vontade e receberão grande galardão. Meu desejo é que cada um esteja sujeito debaixo da minha direção divina. Estou colocando homens onde estes se submetam para serem modelados em unidade com a minha vontade. Se vosso eu for submetido para ser modelado, se cooperam com isto, se orando em unidade, trabalhando em unidade, todos ocupando seu lugar, linhas na trama da vida serão desenvolvidos e convertidos em um belo tecido que regozijará o meu universo inteiro. Só poderei modelar o que for colocado em minhas mãos, e estes, sob uma entrega diária e uma diária submissão, que alcançará triunfo após triunfo, ganhando assim novas vitórias em meu nome. Somente assim o eu se perderá de vossa vista então, e crescerá à medida e estatura de ser co-herdeiros do reino celestial. Este deve ser vosso total empenho, exaltar em vossas vidas a norma da verdade, trabalhar em comum acordo com Deus, recordando que se o eu é exaltado, eu não serei glorificado em vocês. Esta lição de submissão deve ser rapidamente apreendida neste tempo. Somente assim, eu, o oleiro, poderei produzir um vaso simétrico que alcance a medida da minha vontade, e assim meu caráter brilhará em vocês e poderão herdar a vida eterna. Escutem isso com atenção e roguem ao Pai em meu nome e vossas almas, e assim a obra que será realizada em vocês por meio de mim será completada em vocês. Palavras fiéis e verdadeiras do Senhor para cada um de vocês. Que o Senhor nos abençoe. – 27 de maio de 2021. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: muitos falam sobre o que não sabem, e quando tudo for revelado, alguns ficarão amargamente decepcionados, e outros surpreendidos com as evidências. Quem pensa que é um juiz de seus irmãos, vá à antessala do Altíssimo e preste contas a ele, e peça-lhe que lhe mostre sua vida à luz de seu poder, para que assim como Enoque, Moisés, Elias, Abraão e João Batista, possa ser investido de santidade e poder para ser vitorioso em mim. Palavras fiéis e verdadeiras que deixo do Eterno para cada um de vocês. Que o Senhor nos abençoe.